Olá, dando continuidade à sequência de vídeos que faz parte do e-book colaborativo Revisão Sistemática da Ideia à Publicação, nós vamos falar hoje como montar um mapa conceitual para construir uma chave de busca. Eu sou Ana Bandeira, atualmente sou coordenadora da ação de extensão Digifac, que fez o apoio tecnológico à construção desse projeto, juntamente com a USP e os demais colaboradores, e atuo como vice-coordenadora do mestrado profissional de atenção à saúde do Instituto de Atenção São Francisco de Assis da UFRJ. Eu sou odontóloga e estaremos juntos neste momento. Então, como vamos fazer para montar o nosso mapa conceitual? Inicialmente, o mapa conceitual ele deve ser organizado de uma forma de uma tabela. Isso vai facilitar bastante toda a ideia que nós vamos ter dos termos que vamos precisar para a construção da nossa chave de busca. Então, inicialmente, nós teremos que identificar o nosso tema de pesquisa, nosso título, formulação de uma boa pergunta, utilizando os critérios, estratégias, como, por exemplo, a do PICO, onde nós vamos ter a determinação dos critérios de elegibilidade, nós teremos o P, qual seria o público-alvo, o I ou E, que seria intervenção ou exposição, o C de comparação e o O de desfecho. Em muitas situações, a comparação ela está implícita dentro da nossa pergunta, assim como o desfecho, muitas vezes não é incluído na chave de busca para que a gente não tenha uma restrição tão rígida e fique mais fácil de identificar ou encontrar os artigos que estamos buscando. E manualmente será feita, então, uma seleção mais criteriosa, levando em consideração os critérios de elegibilidade. Então, nessa tabela, podemos observar que nós teremos aqui nesta primeira coluna o P, o I, o C e o O. Então, nós vamos identificar nessa coluna de termos, por exemplo, todos os termos possíveis que representam o nosso P, que é o nosso público-alvo. Pode ter um termo, 2, 10, contanto que você coloque todos os termos aqui. E assim, faremos para o I, para o C e para o O. Logicamente que o C e o O nem sempre entram na chave de busca, como falei anteriormente. Tá? Dessa forma, o que vamos fazer a seguir? Vamos identificar se esse termo, por exemplo, o termo 1, se ele é um descritor. Nós, teoricamente, para facilitar essa construção dos termos que representam as nossas letrinhas aqui da nossa estratégia de busca, pegamos alguns artigos que representam e sinalizam tudo que queremos entender da nossa formulação, da nossa pergunta de pesquisa. Então, dentro desses artigos, já fica muito mais fácil de identificar quais seriam esses termos. A partir dessa identificação, nós vamos, de fato, conferir nos descritores se ele é um descritor de saúde. Então, nós vamos pegar esse termo 1, por exemplo, no descritor, que vocês já viram em outros vídeos, se ele é um descritor de fato. Depois nós vamos identificá-lo em inglês, e a partir desse termo de inglês, você vai, então, no local que vem da base de dados do PubMed, né, NCI, que você busca e verifica se esse termo de fato é um mesh. Sendo um mesh, o termo 1 de fato é um mesh, nós vamos iniciar, então, as anotações das ocorrências desse termo. Então, você vai pegar esse termo 1, sendo um mesh, e vamos anotar a sua ocorrência. Termo 1, buscando no título e no ápice, né, sendo no campo TIAB, que a gente chama, nós vamos também, então, anotar quais seriam essas ocorrências. Depois feito isso, nós vamos fazer o primeiro cruzamento entre os termos. Dentro ainda dessa coluna do mesh, nós vamos pegar o termo 1 sendo mesh com termo 1 sendo TIAB e vamos, então, através do operador booleano OR, vamos verificar quais seriam as ocorrências desse primeiro cruzamento dos termos. Feito isso, vocês podem reparar que nós temos mais 3 colunas para o lado direito. Seriam os termos
alternativos, sinônimos que podem ser em português e inglês, que não está nem nos descritores, nem nos entretermos que a gente pega do MESH, mas são termos que você vê comumente em artigos e que tem alguma particularidade que represente o seu P, o seu I, ou o seu O da sua pergunta de pesquisa, tá? E nesse local aqui é onde você vai, então, descrever esse termo para que depois possa ser ou não utilizado. Mas, em relação ainda com o MESH, é possível identificar quais são os entretermos. E a partir desse termo ainda, do termo 1 que nós estamos falando. Então, nós vamos identificar se ele existe, né? Se são vários, ou se é apenas 1, 2, 3, tem alguns que são muitos. Nesse caso aqui, eu coloquei uma opção de 3. Então, nós vamos ter, por exemplo, o entretermo 1, o 2 e o 3 do termo 1. E o que a gente vai fazer com essa informação? Nós vamos pegar esse termo, buscando no campo TIAB e ver qual é a ocorrência. E depois disso, nós vamos fazer o segundo cruzamento. Qual é esse cruzamento de termos? Para nos facilitar buscar quais são os termos de fato que vai ficar na nossa chave de busca. Eu vou pegar o termo, o OR, nesse caso aqui, ele significa o quê? Você vai pegar o termo 1, que está na coluna do MESH, no campo título e ápice, ou seja, TIAB, e vai usar o operador booleano OR, e vai fazer o cruzamento com o primeiro termo sinônimo do MESH, também no campo TIAB. Então, a gente fala assim, que é TIAB com TIAB. Então, é o termo 1 TIAB, termo MESH, no campo do TIAB, do título de ápice, com o primeiro sinônimo desse termo do MESH, também no campo TIAB. E assim faremos para o 2 e para o 3. Então, nós temos o termo 1 TIAB, o entretermo 2 do termo 1, termo 1 TIAB, o entretermo 3 do termo 1, também no campo do TIAB. Então, aqui nós vamos identificar que vocês já começaram a reparar que nós fizemos praticamente 4 cruzamentos aqui de termos. E depois, qual o termo que nós vamos utilizar? Isso será falado um pouquinho mais à frente, e assim vocês vão começar a entender qual é a lógica desses cruzamentos, para que você possa fazer de uma forma criteriosa, entendendo qual termo que você de fato vai utilizar, o que você não utilizou, por que você não utilizou, e assim você vai construir a sua chave de busca de forma bem criteriosa. Essa é a dinâmica inicial que vocês poderão fazer, deverão fazer para os demais termos dentro de cada item, né, dessas estratégias de busca que serão, né, a intervenção, exposição, comparação e o desfecho. Então, seguindo o nosso raciocínio, preenchimento da tabela, que utilizamos como exemplo no slide anterior, poderia ficar da seguinte forma. Aqui, coloquei um tema de pesquisa, que seria o bullying em pessoas com fissura labiopalatina, avaliação da ocorrência. Eu quero saber qual é a ocorrência que isso acontece para as pessoas que têm fissura labiopalatina. Então, dessa forma, eu tenho que formular minha pergunta de pesquisa. Então, qual seria a prevalência, né, do bullying em pessoas com fissura labiopalatina? Quando eu já tenho uma pergunta bem elaborada, podemos, então, identificar quais são os critérios de elegibilidade. Utilizando a estratégia PICO, o P seriam as pessoas com fissura labiopalatina, o I, ou a exposição, né, seria o bullying, comparado com as pessoas que não têm anomalias crâniofaciais, e o desfecho seria, então, a prevalência de que isso acontece. Então, seguindo a organização da nossa tabela, nós temos aqui o nosso P, o I, o C e o O. O P, quais seriam os termos que representariam o nosso público-alvo, ou seja, as pessoas que têm fissura labiopalatina? Nós podemos dizer
que são as palavras, né? Fenda labial, fissura labial, fenda palatina, fissura labopalatina. Mas será que todas essas palavras, elas de fato são descritores? Elas são mesh? Então, vamos por partes. Primeiro, nós vamos identificar esta palavra, fenda labial. Ao identificar fenda labial como descritor, vamos verificar. Se a gente coloca aqui, fenda labial, vou copiar aqui, passar para cá, e vou buscar. Eu fiz uma pequena busca e tem aqui, fenda labial. Ela é um descritor. Então, eu coloquei aqui já na minha coluna de português, dos descritores, fenda labial. E aqui eu já tenho o descritor em inglês, então já posso preencher a segunda parte dessa coluna dos descritores, que é o cleft lip. Além disso, eu tenho uma informação muito importante aqui, que são os termos alternativos. E aqui eu tenho que fissura labial, lábio leporino são termos alternativos. Então, nesse caso, eu já coloco na minha coluna de termos alternativos, português, fissura labial e lábio leporino. Aqui eu já posso perceber que eu tinha colocado a fissura labial como um termo que eu iria identificar se ela é um descritor. Só que eu já vi que ela é um termo alternativo. Mas vamos conferir? Se eu copiar aqui e colocar na base, voltando aqui, os descritores, para buscar fissura labial, ela não aparece como descritor, vai aparecer a mesma coisa que a gente identificou como fenda labial. Então, ela é um termo alternativo. Eu posso utilizar na minha chave de busca? Eu posso, só que eu não vou utilizá-la sendo como um descritor. Ela vai ser um termo alternativo. Então, por isso que eu coloquei aqui para preencher, sabendo que essa informação da palavra fissura labial, ela não é um descritor. Então, se ela não é um descritor, ela também não vai ter um descritor em inglês, não vai ter o mesh e assim por diante. Ela foi classificada aqui na coluna como um termo alternativo, porque você sabe exatamente o que cada palavra significa na sua chave de busca, tá? Então, vamos para o próximo. Fenda palatina. A fenda palatina é a mesma coisa, tá? E a fissura palatina é que é um descritor. Então, vamos conferir? Se a gente colocar aqui, fissura palatina, vamos voltar aqui, ela vai achar um termo que fissura palatina é um descritor em português. Nós temos o cleft palate, né, que é o descritor em inglês. E nós temos que fenda palatina, que seria a outra palavra que a gente colocou aqui, na verdade, ele é um termo alternativo. Então, como termo alternativo, eu coloquei aqui na coluna, preciso colocar, fenda palatina. Na verdade, ela é um termo alternativo de fissura palatina. Aqui está, fenda palatina, tá bom? Uma outra palavra que é comumente utilizada, que é fissura labopalatina, será que ela é um descritor? Vamos conferir? Ao utilizar a mesma estratégia aqui, mesmo processo e metodologia aqui de trabalho, nós vamos verificar que ela não é um descritor. Então, simplesmente, ela é um termo que é um termo alternativo, um sinônimo. Então, você coloca na coluna aqui de termos alternativos em português, tá? Em português, fissura labopalatina é um termo alternativo em português. Então, com isso, a gente completou aqui o nosso P. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, fica mais fácil da gente ver. Completou o nosso P com as palavras que de fato são descritores, que é fenda labial e fissura palatina, tá? Depois de feito isso, nós vamos verificar se essas palavras, elas são mesh, né? Aqui vocês já podem ver que eu já fiz um preenchimento antecipado, mas vamos verificar a partir do termo do descritor em inglês.
E é nesse site aqui, que é o NCBI, né? Mesh, onde eu vou colocar Cleft Lip, copiar, coloco aqui, Cleft Lip, vamos dar um Enter, verificar se ele é um mesh. Então, já está aqui, ó, ele é um mesh. Ele já achou, ele é um mesh. Quando eu coloco, eu encontro que ele é um mesh, rapidamente, então, eu preencho a minha coluna aqui do mesh, colocando, então, o Cleft Lip. E o Cleft Lip, como mesh, bota entre colchetes, igual, e depois bota o tab, igual, depois bota o or, igual. Porque isso aqui vai ter que existir para cada palavra que é mesh. Para as palavras que são sinônimos, você coloca só as ocorrências do título e abstract, e do or, que é o cruzamento da palavra, do termo da coluna do mesh, tab, com a palavra do sinônimo tab, usando o operador booleano OR. E aqui, como que eu acho os entretermos desta palavra que eu já sei que é mesh? Nesse mesmo site, eu vou um pouquinho mais aqui embaixo, então eu tenho aqui, ó, os entretermos, e são todos esses aqui. Eu já copiei, já passei para cá e já coloquei tab igual e OR igual para todas elas, porque eu vou ter que ver a ocorrência de todas elas, tá? Então, essa é a estratégia que a gente utiliza, nós vamos fazer para os demais. Fizemos, então, para a fissura lá, fissura palatina, identificamos que o cleft palate é um mesh, depois a gente verificou quais são os entretermos dele. Vamos conferir? Vamos colocar aqui para a gente, ó, daqui nós vamos pegar, copiar o cleft palate, colocar aqui, pesquisar. Aqui, ó, ele é um mesh. Então, dentro do mesh, eu vou aqui, já coloquei ele na coluna do mesh, vou verificar quais são os entretermos. Os entretermos são cleft palate, é no plural, é com vírgula, é o palate antes do cleft, e assim por diante. Então, já estão todos aqui, devidamente organizados, tá bom? Então, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui para bully. Bully você tem, seria a palavra, né? O termo que eu acho que seria o i é o bully. E nós temos o Dex em português é bully também. Se vocês colocarem lá, vai verificar isso. Em inglês é bully. Ele é um mesh, a gente já verificou que ele é um mesh. E os entretermos dele são 2 apenas, tá? E a gente tem o mesmo raciocínio para o O, que no caso aqui é prevalência, 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 e tem todos esses sinônimos aqui desse mesh. Agora, tem uma coisa aqui que eu não falei, mas vou falar agora, que dentro dessa base de dados que é dos descritores, né, ciência e saúde, por exemplo, aqui bullying, eu verifiquei que é bullying, né? E aqui em português, se você quiser deixar completo, né? Nós vamos deixar aqui completinho. Eu já coloquei aqui em inglês, pelo site dos descritores, eu coloco como termo alternativo aqui em inglês, são esses 2 aqui, que coincide com os 2, se você buscar na base de dados do NCBI. Se eu colocar aqui bullying, vocês vão ver, quer ver? Nós vamos ver aqui, bullying. Eu vou procurar se é mesh, aí eu verifico aqui, ele é mesh, aí eu vejo o que significa, né, essa palavra, se tem a ver com o que eu estou pesquisando, e ele parece, ó, workplace, bullying workplace. Então, nós temos aqui, o entretanto também é igual, geralmente é igual, alguns são diferentes, mas a maioria é igual. Quando você coloca aqui nos descritores, o termo alternativo fica igual. Se eu quiser mudar o idioma, veja outro idioma. Posso ir aqui, português, então quero ver agora quais são os termos alternativos em português, porque se eu quiser usar alguma coisa
em outra base de dados que eu queira em português, eu posso utilizar essas palavras também. Então, são essas daqui, então eu preencho aqui na coluna de termos alternativos em português. Aí você fica com tudo preenchido, tá? Então, voltando, eu já tenho aqui do Boolean, da prevalência, fiz a mesma coisa para o português e inglês. Os termos alternativos eu pego sempre no site dos descritores, né? Termos alternativos em inglês e os termos alternativos em português. Aqui os entre termos, no mesmo lugar que eu verifico quem mexe, é nessa outra coluna, tá? Feito isso, todos eu vou trabalhar agora só com essas duas colunas aqui, o mesh e o entre termos. A partir daqui é que eu vou ver a ocorrência de todas elas no site do PubMed e daí a gente começa, então, a fazer esses cruzamentos e escolher, de fato, quais são as palavras que vão fazer parte da nossa chave de busca, que é a primeira chave de busca que a gente faz para ser utilizada no PubMed. A partir dela, a gente faz as modificações para que sejam utilizadas nas demais bases. Então, seguindo aqui as nossas buscas, o que vamos fazer agora? Eu já me adiantei aqui, coloquei em relação ao P, onde a gente está falando de fenda labial, tá? Eu vou agora focar nessas duas colunas apenas, o mesh e dos sinônimos que a gente encontrou quando fizemos a busca e a confirmação do mesh. Então, vocês podem verificar que eu já coloquei aqui o número de resultados para o cleft lip como mesh, cleft lip como TIAB e o cruzamento dos dois. Como que a gente faz isso, né? Eu vou fazer isso para a segunda palavra, que cadê aqui? Um pouquinho. É seu cleft palate. A gente fez da fissura labial e agora a gente vai fazer do cleft palate. Vocês podem reparar que nos sinônimos, todos os cruzamentos que nós fizemos aqui e achamos resultados, ele fica registrado aqui no site da PubMed. Então, a gente primeiro vai procurar aqui PubMed. Ao clicar no PubMed, a gente tem aqui o avançado, mas você já pode clicar aqui diretamente. E nesse caso, porque eu já comecei a fazer as buscas, mas a primeira busca que aparece já fica registrado. Então, vamos lá. Se a gente vai utilizar o cleft palate, vou copiar uma aqui de início para vocês entenderem. Colei aqui. Só que eu quero em que campo? No campo do mesh. Então, vou colocar aqui mesh. Aqui, se você colocar sem ser maiúsculo, também vai. Vou colocar aqui certinho. Coloquei para buscar. Ele encontrou esse número aqui de resultado. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui no mesh. Aqui, só vou tirar aqui, ó. Cleft palate tem 21.690. Agora, eu vou fazer essa mesma palavra para TIAB. TIAB. Então, eu apago aqui, boto TIAB, boto para buscar. 13.805. Copiar. Eu vou colocar aqui no TIAB. Colar. E agora, eu vou fazer o cruzamento dos dois. Só que eu posso fazer no modo avançado. Se eu clicar aqui no modo avançado, vocês vão reparar que ela ficou aqui no hashtag 15 e hashtag 16. Então, eu vou pegar nessas três bolinhas o cleft palate mesh, vou adicionar na query, depois eu vou no 16, porque eu quero fazer com OR. E, então, eu fiz o primeiro cruzamento. Cleft palate mesh com cleft palate TIAB, usando o operador booleano OR. Então, eu vou aqui no pesquisar, deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês verem.
Fica aqui pesquisar e eu vou saber o número de ocorrências que tem, então. Foi para 25.765. E eu vou colocar aqui no OR. E isso eu vou fazer agora nos demais. Aqui vocês podem reparar, a gente já tem uma variação, que quando eu coloco o Class Palette Mesh com TIAB, você tem um número de ocorrência maior. De 21 passa para 25. Então, houve alguma influência quando você começa a pesquisar no título e no ápice. Então, vale a pena utilizar esses dois aqui. Quando passa de 10%, você pensa em utilizar. Se for menos de 10%, nem vale a pena você utilizar. Então, nesse raciocínio aqui, se a gente for avaliar essas palavras do cleft lip, por exemplo, eu achei no campo do título e ábito 381, mas quando eu faço com o OR, usando o TIAB aqui, cleft lip, e ele no plural, a diferença que eu tenho é muito pouco, passa de 14.507 para 14.675, quase não faz diferença. E assim, se ele for invertido, ou se ele for invertido no plural, fica em torno de 14.500, alguma coisa. Então, não tem tanta diferença. Então, você pode usar, por exemplo, um termo truncado. Você pode utilizar o cleft lip com um asterisco, né? E faz o truncamento aqui, tira o S, e você deixa ele também como TIAB. Essa é uma outra opção. O hair lip, quando você coloca com o cleft lip, tem um adicional um pouquinho maior, mas também não é tanto, com plural quase não faz diferença, então você pode até remover. Então, nesse caso, quando a gente não vai utilizar a palavra, você pode sublinhar aqui e fazer e riscar, se você não for utilizar. Ou esses dois aqui, por exemplo, eu não vou utilizar, mas eu sei que eu vou utilizar no lugar deles, eu vou utilizar o termo truncado. Então, eu vou colocar, tudo eu anoto no mapa, porque quando a gente fica organizado, você vai colocar aquele truncado. Você vai utilizar ele truncado. E esse que você vai utilizar, você pode botar em vermelho, que são as palavras que você de fato vai utilizar. Em vermelho grifado, fica mais fácil de você montar a sua chave. Então, depois a gente vai rever aqui, ver exatamente quais as palavras que vão ser utilizadas. Então, continuando aqui para a gente concluir da fissura de palato. Então, nós vamos ter agora o cleft palette em plural, seu mesmo raciocínio. Aí eu aproveito aqui, ó, eu tiro aqui, já boto um S aqui. Posso tirar esse parênteses, que não precisa, porque eu já estou dizendo qual campo que eu quero. Dou Enter, cleft palette tem 544. Aqui é o TIAB, né? Depois você pode fazer invertido, sem ser no plural. Invertido. 379 são números baixos que talvez nem faça diferença. Mas a gente tem que saber por que tirou. O mesmo termo, só que agora no plural, invertido, no TIAB. E só tem dois, ó. Então, esse daqui não vai fazer, ele estando ou não, talvez nem mude nada. Mas um que a gente vai tirar. Agora, esse aqui, cleft palette isolated, copiar no TIAB. Vou colocar aqui. Com 13 resultados. Copiar, vou colocar aqui. E o ó, você não vai fazer? Vou fazer agora que fica mais fácil, porque quando eu vou aqui para o avançado, eu vou pegar o quê? Gerou várias hashtags aqui. Então, eu vou pegar o cleft palette, que é o mesh aqui, ó, cleft palette aqui, mas eu quero o cleft palette TIAB, então é o 16.
Aí eu vou fazer o 16 com 18, com 19, com 20, com 21. Então, vamos lá, 16, adiciono na query. Aí eu vou pegar agora aqui o 18 com o OR. Vou botar para pesquisar no 14.043. Dá trabalho de fazer, dá. Só que você fica com uma pesquisa completa, tá? Então, a gente tem que ter esse trabalho para ter uma pesquisa bem completinha. Então, a gente tem aqui o TIAB, Cleft Palette 16 agora com 19. Então, vamos adicionar na query 19 com OR. Vamos colocar aqui, são 13. Copiar. Aí verifica se está certinho. Tem que olhar, porque qualquer errinho aqui vai dar problema. A gente volta para o avançado. 16. Adiciona na query. Agora a gente vai fazer o 20. Com 20, com OR. Buscar. 13. Copiar. 13, agora vamos para o último. 16. Cleft Palette TIAB. Adiciona na query box. Aí a gente vai fazer agora com 21. Com o OR. Pesquisar. 13.805. Copiar e coloca aqui. Aqui você começa a reparar. Vamos aumentar aqui, que a gente tem, por exemplo, com o termo no plural, não teve quase diferença. Então, não faz diferença você usar no plural ou só usar no singular. Cleft Palette, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o OR aqui, ó, deu 13, não tem, bem pequeno, né? Quando você pega o Cleft Palette TIAB, que deu 13.805, e aí você pega ele no plural, deu 544, e aí quando você junta os dois, você tem um resultado pequeno, não fez diferença nenhuma de utilizar o plural ou não. Então, você pode usar só o singular, tá? O Cleft Palette invertido também deu 13.936, e aqui deu 13.805, menos de 10%. Os demais também em torno de 13.806, 13.805. Então, se você usar apenas o Cleft Palette Mesh, Cleft Palette TIAB, você vai estar contemplado nessa sua pesquisa aqui. E esses demais aqui, o máximo que você pode, talvez, utilizar é truncar o do plural, porque aí entra tanto o plural quanto o singular, tá bom? Então, depois de feito isso, você vai identificar, então, quais que você vai tirar, né? Você vai fazer para os demais, aqui no caso do Boolean, prevalências, eu vou fazer e a gente vai mostrar no próximo slide. Então, agora, fazendo a análise final, nós vamos ver nessas duas colunas do Mesh dos Interterms que palavras nós vamos utilizar. Aqui vocês repararam que nós cortamos todas essas aqui, que não tinha tanta interferência. Vamos usar com o termo truncado, Cleft Lip, né, Mesh, Cleft Lip TIAB, e vai usar o Cleft Lip truncado, com asterisco. No fissura de palato, a gente tirou os invertidos, incluindo o plural, e também vamos utilizar o Cleft Palette truncado. Vocês podem reparar que quando a gente coloca um termo Cleft Palette TIAB com o termo sinônimo, todos eles, a maioria, fica com 13.936, 3.800, 3.805, não tem grandes diferenças, então você não precisa utilizar. Quando você vai partir aqui para o Boolean, por exemplo, você tem o Boolean TIAB 6.000,
6.884, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, fica melhor para ver. 6.684. Quando você coloca os sinônimos e você faz o cruzamento do Boolean sozinho com o Workplace Boolean, o invertido, se mantém inalterados os resultados. E também, assim, 11, achou 11, achou 632, você vai ver que não vai ter muita interferência de um para o outro. Então, você nem precisa utilizar. É o mesmo raciocínio para prevalência, que a maioria se mantém de 700.976, a maioria dos casos. Então, você pode até utilizar essas variáveis aqui. Pouquíssima alteração. Então, a gente pode usar só prevalência MESH, prevalência diária. Ok? Então, vamos partir agora para montar a nossa chave de busca para utilizar no PubMed. Concluído o mapa conceitual, com todos os termos, a avaliação das ocorrências e a escolha das palavras que de fato vão compor a nossa chave de busca, vocês então podem começar a formular essa chave. Notem que esse é um arquivo do Excel, onde eu tenho a primeira aba, o mapa conceitual, né, de forma assim de modelo. O segundo é o exemplo prático, que foi onde nós trabalhamos, colocamos todas as palavras aqui, fizemos as ocorrências, organizamos aqui com todas as estratégias. E depois a gente faz uma terceira aba, que são as chaves de busca. Nessa chave de busca, o raciocínio é o mesmo. Nós vamos colocar uma chave de busca que significou o P, o I e, no caso aqui, o O. Tá? Então, nesse caso, as palavras que vão compor o P serão essas daqui. As que estão em negrito são as que são mesh. Mesh tem sempre uma regrinha. Mesh a gente não mexe. Você sempre coloca aqui, da forma que ele apareceu, você vai colocar. Não pode mudar, não pode fazer truncamento, não pode fazer nada nele. Você sempre tem que colocar da mesma forma que você tirou daquele site onde a gente fez a busca dos meshes. E aí, o que eu costumo fazer? Vocês podem perceber que tem o operador booleano OR, em todos eles com letra maiúscula, e ao final dessa chave, isso é uma fórmula, você fecha com parênteses. E aqui eu identifiquei no PubMed qual foi a ocorrência dessa chave. Então, aqui a gente pega a chave, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Avançado aqui eu já fiz aqui, então eu peguei essa chave aqui, que é do meu P, deu 30.000, coloquei ela toda aqui no avançado, então deu 30.000 aqui, depois eu fiz para o Boolean e para a prevalência, tá? E coloquei então aqui os resultados. Quando a gente vai fazer a união dessas chaves, é importante a gente verificar isoladamente, para você ter uma ideia de quanto que é cada um, para que você verifique quando fizer a união, colocando o operador booleano AND, você tem uma noção que vai ser menos, né, do que, por exemplo, da prevalência, que é 790.000, né, então a gente vai ter um valor menor. Então, aqui nesse caso, a chave é o P mais I mais o O, na verdade, aqui nosso ficou sendo O. Mas aí vocês vão reparar que foi o que eu falei para vocês antes. Quando a gente coloca, às vezes, o desfecho, faz uma restrição muito grande. Então, é melhor você fazer uma chave mais ampla e depois, manualmente, você verificar que, de fato, aqueles artigos não têm relação com a pesquisa que você quer fazer. Então, quando a gente coloca aqui a chave do P, AND, fecha parênteses, né? Abre parênteses, coloca, no caso aqui, a do E, né? Da exposição aqui, ou I, dependendo da pergunta. E AND, bota o do desfecho, a gente encontrou um artigo só. Então, fechou muito aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque está muito grande. Fechou demais. Então, o que a gente pode fazer? Você pode agora começar a brincar com essa chave que você já organizou. Eu fiz uma outra aqui no PubMed mesmo, mas eu não coloquei o desfecho. Então, a gente conseguiu aqui 13 resultados. Dependendo do tipo de pergunta de pesquisa, você vai ter resultados muito grandes. Então, aí você, colocando ou não o comparador, o desfecho, você vai fazer
uma seleção um pouco mais apurada do que você quer. Você imagina que nós temos um cesto cheio de artigos e que você quer identificar alguns que são importantes de fato para a sua pesquisa. Então, por isso, você tem que fazer uma chave de busca que seja muito criteriosa para que possa encontrar. Mas aí você tem, ela também não pode ser específica demais, ela tem que ter um pouco mais ampla para que você também possa identificar os artigos e não deixar algum artigo de fora porque ela foi muito específica e você não conseguiu identificar um outro que seria importante para a sua chave, para a sua pesquisa, tá? Então, nesse caso aqui, então, por exemplo, eu peguei, vou pegar aqui, né, essa chave, copiei aqui, e aqui a gente vai aqui para buscar. E aqui vocês vão perceber que a gente achou 13 resultados. E daqui, então, a gente sempre lembrando também que esses filtros aqui, nesse caso, quando a gente vai fazer revisão sistemática, você não coloca nenhum filtro, deixa bem amplo, para que ele faça uma busca bem grande, né, ampla, e você possa, então, identificar o que, de fato, é importante para a sua pergunta de pesquisa. Agora, se eu quiser fazer nas outras bases de dados, a partir dessa chave que você fez para o PubMed, então você começa, então, peguei aqui, olha, vai ser como base, né? Então, na BVS, você não vai usar, por exemplo, se eu utilizar a BVS, eu não vou usar esses campos. E eu tenho uma questão aí do truncar, né? Você tira o tiário, tira mesh, então você vai ter palavras que vão ficar repetidas e você tira. Então, esse daqui eu vou deixar aqui o truncado, porque não pode ter truncado no meio da palavra, nem no primeiro, só no último. No último ele aceita, vamos testar. Então, aqui no caso, vai ser só bully, porque se você tirar aqui o campo, vai ficar bully or bully, não precisa. Então, você bota um bully só, uma palavra só. E como é uma palavra só, você nem precisa colocar entre parênteses, tá? Então, aqui, quando a gente for pesquisar, vamos ver se dá certo. Vou pegar aqui da BVS. Deixa eu ver se dá certo botando aqui. Aqui a gente vai ter 16. Não tem filtro, não tem nada, então daqui nós vamos ter 16 resultados. Um pouquinho mais do que o outro. E aí nessa situação você depois pode colocar usar um software, né, que tire as duplicadas, ou aqui como a quantidade é pequena, você mesmo pode ver manualmente que foram 16. Se tem alguma duplicata, se você achou alguma duplicata dos 13 do PubMed com os 16 da BVS. E assim você vai fazendo para os demais, para as outras bases de dados, lembrando que cada uma tem uma especificidade, tem uma forma de colocar, usa aspas, outro não utiliza, e assim você tem que identificar o que cada uma precisa para que a gente consiga fazer a busca usando essas chaves, tá? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, essas dicas, que vocês possam continuar aí nas suas buscas, nas suas pesquisas, com um pouquinho mais, assim, de ideias, né? De como organizar essas palavras que são chaves, descritores e os meshes, como que a gente pode deixar tudo organizado num local só, e a gente possa, então, continuar as pesquisas. Um abraço, até a próxima.